gente está num momento de muita correria, né? De hiperaceleração, vamos dizer assim. Então, na verdade, a proposta aqui que eu vou fazer é uma proposta estética, ética, poética, enfim. Para mim mesmo, sabe? Não ficar fazendo esses vídeos com muitos cortes e tudo mais, porque isso aqui em si, né? Já é um corte, já é um retrato, já é um pedaço da realidade. É um, digamos assim, um baú da memória, né? Que a gente tende a fazer justamente nessa época de rede social, né? A gente tá querendo registrar tudo e publicizar isso tudo. Isso que eu acho muito delicado. Mas não é essa a questão. A questão é que a gente tá muito nessa correria de 1.5, 2.0 de velocidade, tudo correndo. Então, o espaço que a gente tem para ser e para estar no momento presente, enfim, de viver a vida no 1.0, que é como a vida é aqui, é assim, é aqui dentro do livro, vivendo os momentos com a nossa família, fazendo uma leitura com tranquilidade, vendo um filme, vendo um documentário na velocidade correta. Mas o grande lance é esse. Então, eu acho que isso é um apontamento que eu gostaria de trazer para cá, sabe? Então, mesmo com eventuais falhas, zoada de passarinho, liquidificador, o que ocorrer por aqui, zoada de cadeira mexendo, essa cadeira tá boa. Na verdade, eu não vou fazer corte. Esse aqui é o vídeo. Esse aqui é o vídeo. E eu gostaria de falar justamente sobre um poeta que está me trazendo muito esse olhar para o dia a dia, sabe? Assim, com mais ênfase. Eu conheci ele com o meu amigo Zé de Quino, outro poeta aqui de Arapiraca, grande cordelista também. E ele falava muito, né? Fiz uma oficina de cordel com ele lá no Sesc, tem um tempo bom, antes da pandemia, né? Então, a gente tá dividindo o tempo assim agora. Então, antes da pandemia, a gente já tava nessa coisa da aceleração e tudo mais, mas ele falou de um poeta chamado Manuel de Barros, que é esse senhorzinho aqui. Esse grande mestre aqui. Enfim, tá fazendo 8 anos hoje, dia 13 de novembro, que ele fez a passagem, né? Então, eu gostaria de fazer esse vídeo, de certa forma, em homenagem, mas também para, enfim, pontuar alguma coisa sobre essa obra que se chama Retrato do Artista Quanto Coisa. E, enfim, a partir do que Zé de Quino fez em mim, eu gostaria de certa maneira, fazer nas pessoas. Quem não conhece a obra de Manuel, né, pode ter essa oportunidade também. Então, aqui eu vou abrir esse chamado para o Manuel. Seria justamente essa obra aqui, que é uma brincadeira, né? Foi lançada pela Alfaguara, tem um detalhe estético aqui bem bacana, né? O processo todinho, todas as obras da Alfaguara estão com esse esquema, né, de design aqui, tá bonitão de verdade. E essa tela aqui se eu não me engano, é um acrílico sobre tela, não sei bem se é isso, é acrílico sobre tela, é da coleção particular da Marta Barros. Marta Barros, eu acredito que seja a filha de Manuel, e ela está muito envolvida com, vou colocar até mais para perto aqui para vocês analisarem aqui. O nome dessa obra se chama também Retrato do Artista Quando Coisa. Como eu estava falando, isso aqui é uma brincadeira com... claro, né, o Manuel sempre brinca, mas é uma brincadeira com o retrato do artista quando jovem, né? E foi lançado justamente no ano de nascimento de Manuel, foi em 1916, né? Enfim, essa obra, né, foi feita pelo James Joyce, né? Um grande romancista irlandês aí que desconstruiu morfologicamente e sintaticamente a linguagem e tudo mais. Ele fez, digamos assim, o início do processo dele. Na verdade, ele já tinha tentado algum lance assim num livro de contos anterior dele, Dublinenses,
mas não com esse olhar mais voltado para essa desconstrução, né? Que é quando ocorre no Retrato do Artista Quando Jovem, que ele conta a história do Stephen Dedalus. Então ele traz o Stephen Dedalus para Ulisses, em 1922, que está fazendo inclusive 100 anos agora, esse ano, né? Então, justamente 1922 é a data. Eu tô aqui com umas filazinhas aqui, viu? Vou ficar olhando pra cá de vez em quando. Não tem isso aqui nesse momento aqui, não. Mas é uma coisa da cabeça mesmo. Eu lembrei que o Manuel, ele foi alfabetizado em 1900, quer dizer, estava sendo alfabetizado pela sua tia, né? A Rosa Pompeu de Campos, se eu não me engano. Rosa Pompeu de Campos, é isso mesmo. Então, olha só que coisa curiosa, né? Quando o artista Joyce chega no Ulisses, que é o seu romance máximo, enfim, eu acho que é um pouco inalcançável, na verdade, a gente chegar no Ulisses, depois de 100 anos, alguém fizer uma coisa além daquilo ali, realmente vai ser uma coisa impressionante, porque ele desconstruiu, cada capítulo é narrado de um jeito, só lendo para saber, só entrando nesse labirinto. E aí, quando ele fez isso, né, o Manuel estava sendo alfabetizado. Isso é muito interessante, é uma coisa incrível, né? Então ele pegou um pouco desse mote aqui, fazer essa brincadeira do artista quando coisa, né? Esse retrato do artista quando coisa, porque ele vai trazer o artista para baixo. O artista é um bicho egóico, né? Um bicho cheio de pompa, cheio de pedal, cheio de pedestal, na verdade, cheio de pódio. Então ele coloca o artista lá embaixo, no chão, em terra firme, que é o lugar onde a gente, né, que se julga, né, se vê, se espelha no mundo como um artista, né? A gente tem que ter esse olhar, né? Tem que dar esse passo atrás para entender melhor o que a gente é de fato e o que a gente tem a oferecer, né? Na verdade, ao outro e à comunidade de uma maneira geral. E é isso, eu acho que o Manuel, no fim das contas, é um filósofo. É um gênio, é um gênio. Mas assim, esse livro aqui foi lançado em 98 e ele é dividido em 2 grandes poemas, né? Um poema que se auto-intitula, né? É um homônimo, Retrato do Artista Quando Coisa, que no início já abre com ele. E na sequência vem a biografia do Orvalho. A biografia do Orvalho, que é um nome bem bonito, né, para você colocar num poema. Então eu acho que na verdade essas 2 divisões são 2 poemas grandes numerados, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Como eu estava falando que o Manuel gosta de brincar, na epígrafe de cada um desses capítulos ou interlivros, vamos dizer assim, ele faz uma pegadinha, né? Ele colocou supostas frases de Fernando Pessoa e de Machado de Assis. Vou ver se eu acho aqui rapidinho. E porque ele trouxe, né, o James Joyce para a baila, e aí eu acho que ele quis privilegiar esses 2 grandes da nossa literatura de língua portuguesa. Tem aqui, Retrato do Artista Quando Coisa. Não ser é outro ser. Não sei se vai dar pra ver aí, eu acho que a iluminação aqui tá bem complicada. Não, tá boa, né? Tá boa. O sol é bem-vindo sempre. Não ser é outro ser. Então ele criou essa frase aqui para o Fernando Pessoa. Não que o Fernando Pessoa tenha escrito isso aqui. Esse é um jeito brincalhão também de Manuel. Então, biografia do Orvalho. Biografia do Orvalho tem aqui a epígrafe: para encontrar o azul eu uso pássaros. As letras fizeram-se parafrases. Machado de Assis. Esse parafrases também pode ser uma brincadeira aí fonética, né? Com paráfrase. Isso é uma coisa que é trazida, né? Inclusive pela professora Regina Zilberman, que é do Instituto de Letras
se eu não me engano, segundo consta aqui, no Instituto de Letras da Universidade Federal de lá do Rio Grande do Sul. Então ela fez essa análise, ela faz o prefácio, na verdade, um prefácio muito bom, muito interessante. Se chama A Palavra Antes da Palavra. Então ela traz esse paralelo entre o Joyce e o Manuel, né? Essa coisa de um ter lançado a obra e o outro ter nascido. E vem falando justamente sobre esse detalhe aqui que eu trouxe para vocês. Enfim, dessa brincadeira que o Manuel faz, trazendo esses dois nomes, né? Esses dois gigantes da nossa língua portuguesa e fingindo que a frase é deles. Isso aí eu achei uma coisa genial. Então, em 98, quando o Retrato é lançado, o Manuel ele recebeu o Prêmio Nacional de Poesia do Ministério da Cultura, né? Então, foi uma coisa assim, pelo conjunto da obra dele, né? Esse prêmio, essencialmente, foi por conta disso. Ele já tinha ganhado lá em 1990 o Prêmio Jabuti, eu acho que pelo Guardador de Águas, então ele já era um cara conhecido, premiado, aquela coisa toda. Inclusive aqui no final dessa obra aqui tem a cronologia da vida dele, falando algumas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, é super importante, né? Perceber, inclusive, nessa cronologia, o quanto ele fez no final da vida dele. Ele investiu toda a sua energia, eu acredito, para fazer os seus caderninhos, né? Que ele tem um caderninho, uma salinha assim, parecida assim com essa aqui. Mas ele chamava esse quartinho, eu não lembro bem se é quarto de ser inútil, quarto de inutilidade, alguma coisa assim. Mas é o que é, né? A poesia serve para isso, serve para mexer, para que a gente volte a olhar para as coisas inúteis, né? Uma poesia com engajamento, essa coisa toda, também tem muito sentido, também tem seu lugar de fala, vamos dizer assim. Mas esse espaço da forma, esse espaço de brincar com a linguagem, eu acho que o Manuel, ele soube bem trabalhar e ele foi muito, assim, foi muito exitoso, para não falar nenhuma palavrão. Mas, na verdade, o que eu queria trazer aqui para vocês é que não se trata a poesia dele, né? O grande ponto, já que a gente fala que ele brinca muito, essa coisa toda, mas o grande ponto é que ele, para mim, pelo menos, muita gente coloca que ele é subversivo, é isso e aquilo, mas eu acho que ele é mais desobediente, é mais, sabe, aquele menino traquino, ele é mais isso do que subversivo, né? O cara tá mexendo, é rebelde, tá mexendo aqui na estrutura, do jeito de fazer poesia e tudo mais, mas eu acho que é mais por aí, sabe? Acho que ele é um menino zambudo. Então, ele, claro, né, brinca com a questão morfológica, sintática e tudo mais, mas ele tem um outro olho para a vida. Até que tem umas entrevistas aqui dentro também, muito boas, tem uns documentos mostrando alguns poemas dele, sabe? Alguns poemas sendo feitos à mão. Então, tá aqui, ó. Tem fotos também, super interessantes aqui. Um material muito bom, de verdade. O Faguara tá de parabéns. Quem fez esse material aqui fez com muito carinho, certamente. Então, as entrevistas também. Tem entrevista aqui, ó, datilografada aqui do lado. E aqui, ela por escrito, né? Enfim, foi digitada. Um material muito legal. E eu acho que esse outro olho se dava justamente por ele não olhar somente para as coisas celestiais, que ele diz que também são grandes e tal, mas ele fica olhando para essa grandeza que está na possibilidade infinita do chão, que é onde as coisas brotam, né? É daqui que a gente veio, né? Dessa grande rocha que está em movimento.
circulando o Sol há não sei quantos milhões de anos, bilhões de anos. Mas enfim, eu diria que o Manuel ele não está num estado de graça o tempo todo, num estado de poesia, sabe? Não é esse estado de graça, é o estado de garça. Ele gosta muito desse animal também. Então ele fica tentando colocar o nosso olhar para essas coisas ínfimas. Como é que uma formiga deve olhar para uma árvore? Como ela deve chamar uma árvore? O que é que ela pensa sobre a árvore? Que dá sombra para ela, que dá abrigo para ela, alimento para ela, de certo modo. Então, o que eu vejo é esse grande sentido assim, das coisas na poesia de Manuel. Ele tenta dar um outro olhar para as coisas, sabe? Por isso que o artista é colocado como coisa, para que ele dê esse passo atrás e tente olhar para o mundo como uma coisa além dos seus sentidos, dos nossos sentidos humanos. A gente tem a interpretação do mundo, mas a nossa interpretação é muito a partir do que a gente é, como a gente percebe o mundo, como a gente sente o mundo, respira, ouve, enfim. A gente vê, por exemplo, uma certa quantidade de cores aqui, né, que entram fisicamente pelo nosso olho, né, pela nossa retina. Então tem outros animais que enxergam diversas outras cores e a gente não vê, enxerga, enfim, infravermelho, por aí vai, visão noturna. Então, como é que o gato, estou com um gato aqui em casa agora, como é que esse gato me olha à noite, no escuro, as coisas mais, aquela coisa da higiene do sono, as luzes vão apagando. Então é mais ou menos nesse sentido, né? O Manuel tem isso, bicho. O Manuel, ele faz esse convite pra gente. Eu acho que é mais por aí. Então, esse artista pode ser lido, né? Ou seja, você que gosta de poesia vai ler o livro, você também é um artista, você também é um poeta. Isso é uma coisa muito legal também. Então, o retrato, essa parte que se toma pelo todo, né? Repercute esse olhar. Eu vou até pegar aqui, porque eu estou realmente lendo, foi uma anotação que eu fiz aqui. E aqui vemos o artista sendo reduzido de seu ego, né? O maior inimigo do artista. E é isso. Ele não somente é reduzido, né? Não somente esse ego é reduzido, né? Esse ego egóico, não é o ego da identidade, né? Mas o ego no sentido de encarar o mundo, sabe? A gente precisa dessa estrutura, precisa ser Breno, precisa ser, enfim, você precisa ser você, para você se manifestar no mundo e fazer as coisas que você faz. Isso é uma coisa interessante também, né, de se analisar. Então, o Manuel aqui, ele deixa de ser, né, e vira uma coisa. Ele vira o que tanto... eu não estou entendendo a minha própria letra. Ele vira o que tanto admira. Aquilo que precede a nomenclatura, né? Essa nomenclatura que é dada por nós, né? Ou seja, você acha que a garça chama uma árvore de árvore? A formiga chama a árvore de árvore? É nisso que o Manuel faz a gente refletir. E aí é nisso que se reflete o seu trabalho também, inclusive. Por aí. Eu vou melhorar minha letra da próxima vez, minha gente, aqui, para poder passar o conteúdo com mais tranquilidade aqui para vocês. Mas o que eu queria colocar era isso, sabe? A poesia do Manuel, ela vem desse nascedouro, sabe? Não vem da palavra, vem da a palavra, da não palavra, uma coisa que precede aquilo que se dá para o nome que se dá para as coisas. Por exemplo, um livro é um livro para nós, um livro é um livro para nós. Mas para a traça, por exemplo, ele é refúgio, ele é alimento.
Então, a traça não vai ver isso aqui como a maior tecnologia de todos os tempos aqui que o ser humano já inventou. Não vai ver desse jeito. Vai ver que aquilo ali é um lugar que ela pode ser, pode ficar, pode, né? Então, esse lugar é isso que eu estou colocando, sabe? Para o ser humano, a gente diz que uma coisa é uma coisa, mas o Manuel ele vai além, ele vai nessa palavra, na despalavra, na protopalavra, não sei, mas ele vai na origem. Então, o Manuel em si, ele é original porque ele vai na origem, ele vai lá embaixo, ele vai onde as coisas brotam, ou não, mas ele está lá junto, ele está lá entendendo o grão de areia, está olhando para o ínfimo. Então, uma nuvem aqui está passando, inclusive, em cima do sol. Aí o sol pegou aqui, viu? Por isso que ficou esse clima agora aqui nesse vídeo. Eu gostaria de me despedir de vocês falando justamente disso, né? Porque o Manuel ele vai na origem, vai no barro da letra, ele vai se lamear, ele vai tomar um banho de si, nesse banho de si é que ele se faz, né? É que ele se constrói nesse barro. Então, ele se batiza, vamos dizer assim. Então, esse é o manual do Manuel. Para quem quiser entender um pouquinho, esse é o manual do Manuel. Eu espero que vocês leiam, não sei esse livro, mas qualquer outro livro do Manuel. Dá uma clicadinha aqui para vocês me verem, Tá escuro, mas não tá. Só acabei ajustando aqui agora. Para não ficar nesse clima fechado. Porque eu vou fazer uma leitura agora, nesse momento. Vou abrir aqui numa maravilha. Isso aqui é muito bom, isso aqui. Isso aqui também. Vou fazer a leitura aqui. Desse daqui, que eu acho muito interessante. É o poema número 3 do primeiro livro, né? O Retrato do Artista Quando Coisa. Lembrando que o segundo livro se chama Biografia do Orvalho. Então, há um cio vegetal na voz do artista. Ele vai ter que envesgar seu idioma ao ponto de alcançar o murmúrio das águas nas folhas das árvores. Não terá mais condão de refletir sobre as coisas, mas terá o condão de sê-las. Não terá mais ideias, terá chuvas, tardes, ventos, passarinhos. Nos restos de comida, onde as moscas governam, ele achará solidão. Será arrancado de dentro dele pelas palavras a torqueis. Será entorpecido de haver-se. Será entorpecido e escuro. Vê sambichuga entorpecida gorda pregada na barriga de cavalo. Vai o menino e fura de canivete a sambichuga. Escorre sangue escuro do cavalo. Palavra de um artista tem que escorrer substantivo escuro dele. Tem que chegar enferma de suas dores, de seus limites, de suas derrotas. Ele terá que envesgar seu idioma ao ponto de enxergar no olho de uma garça os perfumes do sol.